Vamos lá, meus amigos, segunda parte da aula, ainda falando sobre teoria geral dos recursos, a última parte desta matéria, nós vamos falar de efeitos. Então, fechando os efeitos dos recursos, a gente parte para recursos em espécie, vamos ver cada um dos recursos, vamos lembrar o cabimento de cada um deles, porque o cabimento é o item mais importante que nós temos para os concursos. Chovem questões falando sobre simplesmente cabimento de cada um dos recursos, são vários recursos, ora, vamos falar de recurso ordinário, recurso de revista, embargos de declaração, agravo interno, agravo de instrumento, agravo de petição, embargos de divergência, embargos infringentes, recurso adesivo. Ó, vamos lembrar 9 aqui situações, tá bom? Mas vamos lá finalizar essa primeira parte de teoria geral dos recursos, falando de efeitos dos recursos. O que são efeitos dos recursos? Ó, consequências da interposição de um recurso. O que acontece com o processo? Qual é a consequência para o processo quando eu interponho um recurso? Isso é o efeito. O que vai acontecer com aquele processo? Ó, vamos utilizar aqui logo o primeiro efeito mais importante, que é o efeito que todo recurso trabalhista possui. Então vamos lá, o que vai acontecer com o processo a partir do momento que eu interpuser um recurso? Vejam que aquela discussão vai ser devolvida ao Poder Judiciário para agora ser analisado por um órgão de hierarquia superior. Então lá atrás, quando eu ajuizei a reclamação trabalhista, eu levei uma dúvida ao Poder Judiciário. Então a dúvida é se o Bruno prestou ou não horas extras, se ele tem direito ou não de receber horas extras. Essa era a dúvida, o juiz me devolveu ali com a sentença, falando o Bruno não tem direito a receber horas extras, julgo improcedentes os pedidos. Óbvio que eu estou insatisfeito com essa decisão e eu vou interpor o recurso para que essa discussão volte ao Poder Judiciário, seja devolvida ao Poder Judiciário e que esta decisão de improcedência ela seja reformada, ela seja modificada. Então devolvo para quem? Para o Poder Judiciário, para um órgão de hierarquia superior. Então, pelo próprio nome, nós temos aqui o efeito devolutivo. Então, o primeiro efeito ou consequência que nós temos é o efeito devolutivo. O artigo 899 da CLT vai dizer que os recursos trabalhistas possuem apenas efeito devolutivo. Tão somente efeito devolutivo. Por que eles colocam isso? Ó, apenas efeito devolutivo. Para demonstrar que regra geral não tem efeito suspensivo, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas sempre que o dispositivo falar que o recurso vai ser recebido apenas no efeito devolutivo, é porque ele não tem efeito suspensivo. Ele vai simplesmente devolver a apreciação da matéria ao órgão de hierarquia superior. Todo recurso tem efeito devolutivo? Sim. Tem alguma exceção? Nenhum, porque todo recurso devolve a apreciação da matéria ao Poder Judiciário. Na maioria das vezes, como regra geral, eu já falei isso, a devolução faz por um órgão de hierarquia superior. Então, quem proferiu a sentença? Juiz do trabalho. Eu vou devolver para quem? Para o TRT. E, regra geral, o TRT vai julgar de maneira colegiada. Vamos reunir ali pelo menos 3 desembargadores que vão analisar a sentença, se o juiz do trabalho acertou ou não, ok? Essa que é a ideia. Claro que nós temos situações excepcionais em que a devolução da matéria vai se dar para o próprio juízo que proferiu a decisão, que é o que acontece com embargos de declaração. Por quê? Vamos lá. O juiz do trabalho proferiu sentença. Eu entendo que ele não analisou tudo que ele tinha que analisar, ele não decidiu tudo que ele tinha que decidir, ou seja, houve uma omissão. Quando eu tenho uma omissão numa decisão judicial, eu me valho do recurso de embargos de declaração. Só que a decisão volta para o próprio juiz. Para o próprio juiz dizer se há ou não omissão, se ele foi omisso ou não, e se ele reconhecer a omissão, decidir complementando a decisão originária.
Ok? Então vejo que nos embargos de declaração eu tenho efeito devolutivo? Tenho. A matéria devolvida ao Poder Judiciário? Só que neste caso, excepcionalmente, é para o próprio juízo que proferiu a decisão, porque ele, se foi omisso, tem que complementar. Se ele foi obscuro, se ele foi contraditório, ele tem que corrigir, ele tem que esclarecer, ele tem que aclarar a decisão, mostrando pra gente ali qual é a verdadeira decisão, qual é o sentido que ele quis dar àquela fala dele. Ok, meus amigos? Mas todo recurso tem efeito devolutivo. Perfeito? Agora, vamos lá. Regra geral, os recursos não possuem efeito suspensivo. Então eu vou interpor o recurso, mas ele não vai suspender os efeitos da decisão. Então, ó, vamos até colocar aqui, regra geral, recurso não possui efeito suspensivo. Então eu vou interpor o recurso em face daquela decisão que me condenou e eu vou, no primeiro momento, continuar condenado? Sim. A sentença vai produzir efeitos? Vai. Então, se é uma sentença que me condenou a pagar 100 mil reais e eu interpus o recurso sem efeito suspensivo, aquela sentença de 100 mil reais já vai começar a produzir efeitos. O que significa dizer que a sentença que me condenou a pagar 100 mil reais vai começar a produzir efeitos? A parte contrária, ela vai poder requerer, é possibilidade, não é obrigação, ela vai poder requerer a execução provisória dos 100 mil reais. O que seria a execução provisória dos 100 mil reais? Penhorar no meu patrimônio 100 mil reais. Já imobilizar no meu patrimônio os 100 mil reais. Ah, mas eu estou recorrendo. Tudo bem. Vejam que vai só imobilizar, vai só penhorar os 100 mil reais no meu patrimônio para garantir a futura execução, caso essa condenação se mantenha. Então, penhorou, parou. Ó, tá ali penhorado. Não vai ter transferência do recurso para outra parte e gastar o dinheiro já? Não, porque é muito perigoso. Porque como tem um recurso no tribunal e o recurso pode modificar a decisão, é muito perigoso entregar o dinheiro logo, senão o camarada vai gastar e não vai ter retorno. Mas percebam que, como o recurso que eu interpus não tem efeito suspensivo, a decisão já começa a produzir efeitos, possibilitando o início da execução provisória. Por que é execução provisória? Porque a decisão é igualmente provisória. Pode ser mantida, pode ser modificada. É por isso que a execução provisória vai até a penhora. Penhorou, parou. Penhorou 100 mil reais no meu patrimônio, espera o desfecho do processo, espera atingir o trânsito em julgado, espera ter uma decisão definitiva. Se a decisão definitiva for no sentido de que eu tenho que pagar os 100 mil reais mesmo, a gente continua, ó. Tá aqui penhorado 100 mil reais, vamos continuar os atos para ao final entregar os 100 mil para o credor. Consegui reverter a decisão, graças a Deus, consegui reverter essa decisão, não devo mais nada. Aquela penhora no meu bem vai se desfazer. O bem volta a ser livre para mim. Se era dinheiro, volta a poder utilizar aqueles 100 mil reais. Se era um bem que estava penhorado, a penhora vai se desfazer e eu tenho liberdade agora para fazer novamente o que eu quiser com aquele bem, ok? Mas vejam, regra geral não tem efeito suspensivo, mas ele pode ser requerido. Então, excepcionalmente, escrevi errado, excepcionalmente, pode ser requerido no próprio recurso. O recorrente pode requerer a atribuição de efeito suspensivo. No caso concreto, naquele recurso, demonstrando que há uma grande probabilidade da decisão ser revertida. Ó, o que eu estou demonstrando no recurso? Que a sentença está errada, que há uma grande probabilidade do meu recurso ser aceito. Só de olhar assim, você fala, ih, rapaz, ó, tá estranho, hein? Se a decisão foi isso mesmo, tá errada. Então há uma grande probabilidade dessa decisão ser revertida e eu não ser mais condenado, fora que há um grande perigo de lesão ao patrimônio
do Bruno, caso seja iniciada a execução. Então eu posso requerer a atribuição do efeito suspensivo no próprio recurso. Cuidado com questões antigas, porque essa súmula 414 falava em requerer a atribuição de efeito suspensivo em ação cautelar, não precisa mais. Então, se você pegar questões mais antigas, elas vão falar que para requerer a atribuição de efeito suspensivo, você vai precisar de uma ação cautelar, e não é assim, ok? Não precisa mais. A redação nova é essa que eu coloquei para vocês, ela é mais simples. No próprio recurso a gente vai abrir um tópico e vamos requerer o efeito suspensivo. Ok, meus amigos? Então cuidado com este ponto. Vamos lá, ó, para mais um. Efeito translativo. O efeito translativo é importante, a gente tem aqui a OJ 62 da SDI2 do TST que fala desse efeito translativo. O efeito translativo, ele está relacionado às matérias de ordem pública. O que são matérias de ordem pública? Que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Então são vícios que podem ser reconhecidos de ofício pelo juiz. Exemplo, incompetência absoluta. Lembra quando nós estudamos as regras de competência? Quando eu ajuizo perante a Justiça do Trabalho uma ação que eu deveria ter ajuizado na Justiça Comum, o que o juiz do trabalho faz sem que ninguém fale nada, sem que ninguém requeira? Vendo que ele não tem competência, vendo que não é matéria da Justiça do Trabalho, ele faz o quê? Ele reconhece a incompetência e remete para a Justiça considerada competente. Então, de ofício, sem que ninguém fale absolutamente nada. Ajuizei a ação na Justiça do Trabalho, o juiz falou, opa, não, ó, cobrança de honorários de profissional liberal, essa é Justiça Comum, o Bruno errou, remeta os autos à Justiça Comum. Agora imagina o seguinte, continuando nesse exemplo. Ajuizei a ação perante a Justiça do Trabalho. Deveria ser Justiça Comum, mas errei, tô lá na Justiça do Trabalho. O juiz não fala nada, ele não percebe o erro. A outra parte também não percebe o erro e não alega. E aí? O processo vai passando, o processo vai tramitando, chega até a sentença. Ninguém verificou, ninguém alegou, ninguém reconheceu o erro, chega à sentença. Sentença é proferida. Eu vou lá e recorro. Não falei nada de novo da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Não falei nada. A outra parte nas contrarrazões também não falou absolutamente nada. Esse recurso chega ao TRT, distribuído a um desembargador muito bom, muito técnico. Quando esse desembargador relator pegou o recurso para ler, ele falou o seguinte, uai, peraí, tá estranho. Isso aqui é honorário de profissional liberal. Honorário de profissional liberal pela súmula 363 do STJ é justiça comum. O que o relator vai fazer, meus amigos? Sem que ninguém requeira, sem que ninguém fale nada. Remeta os autos para a justiça comum. Ponto. Por que ele pode fazer isso? Porque o recurso, como uma das suas consequências, levou à apreciação dessa matéria de ordem pública para o tribunal. Ninguém falou nada. O simples fato de nós termos interposto o recurso vai fazer com que o tribunal tenha essa possibilidade de reconhecer e remeter para a justiça competente. Isso daqui é o efeito translativo. O efeito translativo leva a apreciação da matéria para o tribunal. Então, o efeito translativo faz com que as matérias de ordem pública sejam remetidas para o tribunal. Exemplo, a OJ 62 vai falar do exemplo exatamente da incompetência absoluta. Essa que é a regra, essa que é a ideia, ok? Então, falou em efeito translativo, falou aqui em matéria de ordem pública sendo levada ao tribunal para análise,
Lembra desse exemplo aqui. Ninguém requereu, ninguém falou absolutamente nada, ele vai reconhecer o vício e vai resolvê-lo. Perfeito? Depois, vamos aqui para efeito regressivo. O que é o efeito regressivo, meus amigos? É bem fácil de nós entendermos. O efeito regressivo é a possibilidade de reconsideração da decisão. Então, a partir do momento que eu interponho o recurso, pode ser que o juiz do trabalho tenha a possibilidade de reconsiderar essa decisão. Isso acontece em todos os recursos? Não. Alguns recursos possuem efeito regressivo. Alguns recursos permitem que o juiz do trabalho reconsidere, que ele volte atrás, que ele se retrate. Aqui é o juízo de retratação. Vamos escrever aqui também, ó. É o juízo de retratação, reconsideração da decisão, ok? Então pode ser, dependendo do recurso, que a gente tenha ou não essa reconsideração, essa retratação. Exemplos, meus amigos, recursos que possuem efeito regressivo. Os recursos de agravo, os 3 recursos de agravo. Então, ó, recurso de agravo de instrumento, agravo de petição, agravo interno. Se eu interponho um agravo de instrumento porque houve a inadmissão de um outro recurso, o juiz que inadmitiu o recurso pode voltar atrás. Se eu interponho um agravo de petição contra uma decisão lá no processo de execução, ao receber o meu recurso, o juiz pode voltar atrás. Se eu interponho um agravo interno contra uma decisão monocrática do relator, o relator recebendo o recurso pode voltar atrás, pode reconsiderar, pode se retratar, ok? Então isso é típico, esse efeito regressivo é típico dos recursos de agravo. Agora, vamos a um exemplo bacana aqui, que tem regra geral e tem exceção. Vamos lá, ó. Sentença. Nós vamos colocar 2 espécies de sentença aqui e nós vamos, nas 2 situações, interpor o RO. Então, recurso ordinário da sentença. Esta primeira sentença aqui, ela é definitiva. O que é uma sentença definitiva, meus amigos? Aquela que extinguiu o processo com resolução do mérito, que julgou os pedidos. Então, a sentença definitiva é aquela que julgou o mérito, é aquela que decidiu os pedidos, concedendo ou negando, não interessa, mas decidiu aqueles pedidos, ok? Vamos lá. Condenou o Bruno a pagar 100 mil reais. O que eu fiz? Obviamente, interpus o RO. Nesse RO, eu demonstrei por A mais B, que a sentença estava errada. Quando a gente interpõe o recurso, a gente interpõe perante o juízo que proferiu a decisão, para ele realizar o juízo de admissibilidade e mandar para o órgão de hierarquia superior, ok? Então vejam, essa sentença foi proferida pela Vara do Trabalho de Teresina. Vou interpor o RO perante esta Vara do Trabalho de Teresina para realizar o juízo de admissibilidade. Se estiverem presentes todos os pressupostos, remeter para o juízo ad quem? Para o TRT. Então, fiz a interposição perante Vara do Trabalho de Teresina. O juiz do trabalho começou a ler o meu recurso. E falou, ih, carai, errei. Fiz merda. Errei. Nossa, que vergonha. E aí? O que o juiz do trabalho pode fazer? Pode reconsiderar? Não. Pode se retratar? Não. Vai passar vergonha? Vai. Quando esse recurso chegar no tribunal, os desembargadores vão falar o seguinte, porra, não é possível que o juiz fez isso. E aí vão reformar. Percebam que, regra geral, não há essa reconsideração. Não há efeito regressivo no RO. A sentença está errada, vai continuar errada, porque o juiz do trabalho não pode modificá-la. Quem vai modificar é o TRT, porque é uma sentença definitiva, uma sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, ok?
Agora, vamos lá, ó. No segundo passo, no segundo caso, sentença terminativa. Extinguiu sem resolução do mérito. Esta sentença aqui, ela extinguiu o processo sem resolução do mérito, é uma sentença terminativa, falou que tinha perempção, por exemplo, falou que tinha perempção, que eu não esperei o prazo de 6 meses, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Interpus o RO, demonstrei por A mais B que a sentença estava errada, que não era para ter extinto o processo sem resolução do mérito. Aí, Vara do Trabalho de Teresina recebeu e falou, rapaz, errei mesmo, hein? Não era caso de perempção. Não era para extinguir o processo sem resolução do mérito. O que a Vara do Trabalho de Teresina vai fazer? Vai reconsiderar a decisão. Vai voltar atrás, vai poder se retratar. Vai poder se retratar da sentença? Vai, porque neste caso a sentença é terminativa. Extinguiu sem resolução do mérito. A gente só pode reconsiderar a sentença aqui, se houver a extinção sem resolução do mérito. Se foi uma sentença definitiva, se julgou o mérito, não há reconsideração. Tá bom, meus amigos? E para nós fecharmos os efeitos dos recursos, vamos aqui falar do efeito substitutivo. Então, para ir limpando, dando aquela geral na casa aqui, vamos ao efeito substitutivo. E aí é bem fácil. O efeito substitutivo está previsto no 1008 do CPC, e aí pelo próprio nome, o que nós temos aqui? A decisão que julgar o recurso, a decisão proferida no julgamento do recurso, vai substituir a decisão recorrida. Ou seja, olha aqui, eu tinha uma sentença, fiz a interposição de um recurso ordinário, foi julgado por um acórdão. O RO foi julgado por um acórdão. Ok? Foi julgado por um acórdão. E aí vejam, este acórdão, ele vai substituir a sentença. É como se nós não tivéssemos mais a sentença. A decisão que vale é o acórdão. Quando eu for executar, eu vou executar o acórdão. Ok? Só que isso daqui só ocorre se houver a admissão do recurso. Se o recurso passar no juízo de admissibilidade e for decidido no mérito. Então, ó, só se houver a admissão do recurso e o recurso for julgado no seu mérito. Se houver a inadmissão do recurso, a gente mantém a decisão recorrida, no meu exemplo, a sentença. Ok, meus amigos? Fora que ainda essa substituição pode ser parcial. Como assim a substituição pode ser parcial? Vamos lá, vamos mudar um pouquinho o exemplo aqui. Agora, a sentença, ela tem 2 capítulos, dano material e dano moral. Eu interpus o RO reclamando só do dano moral. Posso fazer isso? Posso. O meu recurso pode impugnar toda a decisão contrária aos meus interesses ou pode impugnar apenas uma parte, ok? Então a gente pode ter a impugnação do dano moral e do dano material ou só do dano moral, como no meu exemplo. O que vai acontecer com o dano material, com essa parte do dano moral, do dano material que não foi impugnada? Ó, teremos o trânsito em julgado. Esta decisão, essa parte da decisão se torna definitiva. Depois, o dano moral, ele é julgado pelo TRT. E aí ele vai substituir esta parte aqui da sentença. Então, a partir do momento que o recurso foi parcial, a gente tem parte que já transitou em julgado, que estava em verde, que é o dano material, e depois a parte do dano
moral pelo TRT. Houve uma substituição parcial apenas do capítulo sobre dano moral, porque aqui nós tivemos o recurso parcial. Beleza? Ok, aí fechamos os nossos efeitos dos recursos e agora vamos falar do cabimento de 9 recursos dentro do processo do trabalho. Então, até o final da aula, falando aqui do cabimento dos recursos no processo do trabalho. Vamos começar, obviamente, pelo mais importante, pelo que mais cai no processo do trabalho, recurso ordinário, artigo 895 da CLT, recurso ordinário 895 da CLT. Por que que ele é tão importante assim para a prova? Porque nós geralmente só lembramos de uma hipótese de cabimento, é a mais importante, a mais normal, que é de sentença, mas é uma hipótese apenas. Então, quando eu falo em ERO, recurso ordinário, eu tenho o quê? Sentença. Sempre lembro. Sentença, vou interpor RO. RO de sentença. Sentença RO, RO de sentença. Perfeito. É a primeira hipótese de cabimento. É a hipótese de cabimento mais comum no dia a dia, mais importante no dia a dia, só que não é a única. E aí olha o detalhe. Quando eu pego o 895 da CLT, inciso 1º, que fala de sentença, ele vai falar em sentenças terminativas e definitivas. Pelo que eu já trouxe para vocês na parte de efeitos, ficou mais fácil porque agora vocês estão lembrando. Qual é a ideia aqui, pessoal? Ó, independentemente se a sentença extinguiu com ou sem resolução do mérito, independentemente do conteúdo da sentença, se julgou os pedidos, se não julgou, o recurso cabível é o RO. Então, independentemente de qualquer coisa, o recurso cabível é o recurso ordinário, é o RO. Perfeito, galera? Esse que é um ponto primeiro importante pra gente aqui. Aí, vamos lá, ó. Vamos falar de acórdão agora. Súmula 158, 201 do TST. Acórdão. Ó, vermelho porque é o mais perigoso que existe aqui. Isso é um acórdão do TRT. Quando eu falo que foi proferido um acórdão no TRT e eu tenho que recorrer ao TST e pergunto qual seria o recurso dirigido ao TST, 99% das vezes você vai falar automaticamente que é recurso de revista, mas não. Nem todo recurso para o TST vai ser o recurso de revista. Não, é isso daqui que eu vou lembrar com vocês. Pode ser que o recurso para o TST seja o RO? Claro que sim. E eles adoram isso em prova porque pode parecer estranho. E por que parece estranho? Porque a gente coloca na nossa cabeça que RO é de sentença. RO, sentença, sentença, RO. E a gente coloca na cabeça também que quem julga o RO é TRT. RO para TRT, TRT, RO, mas não. O RO pode ser julgado pelo TST. O RO, ele pode ser aqui interposto de acórdão. E as duas situações que constam na súmula aqui, elas são importantes para as nossas provas. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender isso da forma mais fácil possível. Vocês não vão mais esquecer de maneira nenhuma. Acreditem aqui em mim. Então, ó, vamos aqui, vara do trabalho, TRT, TST. Então, ó, eu vim aqui na vara do trabalho com a minha reclamação trabalhista. Vara do trabalho proferiu uma sentença. Então, normal, né? Situação normal, eu vim, ajuizei a minha reclamação trabalhista na vara do trabalho, foi proferida sentença, eu insatisfeito com a sentença, fiz a interposição de recurso ordinário, que vai ser julgado pelo TRT, depois eu vou interpor o recurso de revista para o TST. Então percebam, ó, só vou tirar o TST aqui, foi só para compor o recurso ordinário, mas vejam que
da sentença, eu fiz a interposição do RO, que vai ser julgado pelo TRT, analisando se a sentença está certa ou errada, ok? Agora, vamos para uma outra situação. Eu vou ajuizar agora uma ação rescisória, uma ação cautelar, um dissídio coletivo, vou impetrar um mandado de segurança. Pelas regras relacionadas a esses procedimentos diferenciados, nós vamos afirmar aqui que a competência é do TRT, que eu vou impetrar esse mandado de segurança direto perante o TRT, não vai passar pela vara do trabalho. Que essa ação rescisória vai direto para o TRT, que o dissídio coletivo vai direto para o TRT. Então eu venho aqui, ó, pode ser com esse meu mandado de segurança, minha ação rescisória, minha ação cautelar, meu dissídio coletivo, pode ser aqui qualquer deles, eu venho direto perante o TRT. Veja que neste caso nós vamos falar que são ações de competência originária do TRT. Então são ações de competência originária do TRT, porque já começam no TRT, não estão passando pela vara do trabalho. Petição inicial vai para o TRT. Tem ações de competência originária do TST? Tem. O processo começa e termina no TST dentro da estrutura trabalhista. Então aqui eu tenho ações de competência originária dos TRTs. Vamos colocar aqui, ó, ações de competência originária dos TRTs. Perfeito? O que vai acontecer? O TRT vai julgar, vai proferir um acórdão. Então, vim aqui, ó, meu mandado de segurança, ou então a minha rescisória. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, ó, vim aqui, o TRT vai julgar, proferindo um acórdão, porque é um julgamento colegiado, mas como foi contrário aos meus interesses, eu quero agora interpor um recurso para o TST. Aqui que é o grande perigo que eu sempre falo para você. Você quer interpor um recurso para o TST, aí vem na cabeça, recurso de revista. Não, calma, calma. Percebam que o processo começou no TRT e que é o primeiro recurso que eu estou interpondo. Se é o primeiro recurso que eu estou interpondo, vai ser o recurso ordinário. É o primeiro recurso que eu estou interpondo, vai ser o recurso ordinário para o TST. Então tem recurso ordinário para o TRT, tem recurso ordinário para o TST. Quando o processo começou, olha para a pirâmide. Quando o processo começa na vara do trabalho, o RO é para o TRT. Quando o processo começa no TRT, o RO é para o TST. Essas duas súmulas que eu havia colocado, 158 e 201, falam exatamente de mandado de segurança e de ação rescisória de competência originária do TRT. Simples, simples, meus amigos. Vejam, ó, aqui eu tinha colocado e apaguei, mas vou colocar de novo agora, eu tinha colocado recurso de revista. Então, ó, o que tinha acontecido, ó, mudando de cor aqui, o que tinha acontecido? Eu fiz a interposição do RO depois do recurso de revista. Aqui, do outro lado, eu vou fazer a interposição do RO. Não vai ter recurso de revista? Não. Neste segundo exemplo do mandado de segurança, da ação rescisória, não tem recurso de revista, porque nós já chegamos no TST através do RO. O recurso de revista, para ele ter cabimento, a gente vai falar isso com mais detalhes daqui a pouquinho, mas o recurso de revista, para ele ter cabimento, o processo tem que ter começado aqui embaixo, na vara do trabalho, para dar tempo de interpor os dois recursos, o segundo sendo o RR. Perfeito, galera? Então, ó, ação de competência originária do TRT, nós vamos interpor o RO para o TST. Esse que é o ponto principal. Beleza? Vamos agora para mais uma situação excepcional. Então o RO cabe de sentença, cabe de acórdão e cabe de decisão interlocutória. Excepcionalmente,
excepcionalmente, nós vamos interpor o recurso ordinário de decisão interlocutória. Por que que é excepcionalmente? Porque a gente sabe que no recurso, no processo do trabalho, decisão interlocutória é irrecorrível de imediato. Não cabe recurso de imediato de decisão interlocutória, mas tem algumas exceções. Nas exceções, nós vamos interpor o quê? O recurso ordinário. Vou trazer duas exceções para a gente. Primeiro, quando a decisão interlocutória reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Então, a decisão interlocutória, aqui a decisão interlocutória, ela reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Então, vejam que ela é uma decisão que nós chamamos terminativa do feito. Por que terminativa do feito? Termina com o processo? Não, mas termina com o processo na Justiça do Trabalho, na medida em que a gente remete o processo para outra justiça. Ok? Então, ó, a partir do momento que a gente reconhece a incompetência da Justiça do Trabalho e manda para outra justiça, o processo está terminando aqui. Ela é uma decisão terminativa do feito. Como eu estou mandando para outra justiça, cabe recurso de imediato, ou seja, em 8 dias eu vou interpor o recurso ordinário. Perfeito? Essa é uma situação excepcional. Ela está no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Então, o artigo 799, parágrafo 2º da CLT vai trazer essa questão da incompetência absoluta, ok? Outra situação excepcional, conhecidíssima, importantíssima para o concurso, aqui está a súmula 214, a linha C do TST. Que decisão interlocutória é essa aqui da súmula 214, a linha C do TST? É aquela que julga a exceção de incompetência. Ah, então é questão de território, né? Onde que a ação deveria ter sido ajuizada. Então é decisão interlocutória que julga a exceção de incompetência e manda o processo para a vara do trabalho de outro TRT. A gente está saindo de um TRT e indo para outro. Então, mandou para a vara do trabalho vinculada a outro TRT, vai caber recurso de imediato, ok? Exemplo simples para a gente, ó. O processo estava na 2ª Vara do Trabalho de São Paulo. Juiz julgou procedente a exceção de incompetência e mandou para uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro. Vai ter a distribuição para uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro, por isso que a gente não coloca ali qual é esta vara. Então vai para uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro. Está saindo de um TRT e indo para o outro? Sim. Vara do Trabalho de São Paulo, TRT da 2ª região. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, TRT da 1ª região. Mandou para outro TRT, cabe recurso de imediato. Em 8 dias nós vamos interpor o recurso ordinário. Vamos interpor o RO. Ok? Assim que vai funcionar. Beleza? Se eu tivesse mandado vara do trabalho, se eu tivesse mandado da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo para a Vara do Trabalho de Guarulhos, ok? Teria recurso ordinário em 8 dias? Não. Por quê? Vara do Trabalho de São Paulo, Vara do Trabalho de Guarulhos é o mesmo TRT da 2ª região. Não saiu do TRT. Foi para outra cidade, ok, mas se é o mesmo TRT, não tem recurso em 8 dias, não tem o RO em 8 dias. Por isso que eu mando para outro TRT. Poderia ser, ó, 2ª Vara do Trabalho de São Paulo, mandando para a Vara do Trabalho de Campinas. Caberia recurso? Caberia. Uai, mas tá dentro do estado de São Paulo, mas aí é outro TRT. Porque você vai lembrar que São Paulo é o único estado com 2 TRTs. Você tem o TRT da capital, 2ª região, TRT do interior, 15ª região, que é em Campinas. Então, se eu mando de São Paulo para Campinas, sai do TRT da 2ª para o 15ª. Aí cabe em 8 dias o recurso ordinário. Ok, galera? Não vamos esquecer essas 2 hipóteses, essas 3 hipóteses
de cabimento aqui. RO de sentença, que é a regra geral, de acórdão e também de decisão interlocutória. Tá bom, meus amigos? Vamos limpar tudo e vamos aqui para o nosso segundo recurso simples aqui de embargos de declaração. Artigo 897-A da CLT. Eu penso em embargos de declaração principalmente quando eu encontro na decisão um desses vícios que eu vou colocar para vocês. E é fácil de nós lembrarmos, principalmente se você estuda processo civil e processo trabalho, porque a ideia é a mesma. Então, tanto no processo civil quanto no processo trabalho, eu vou me valer de embargos de declaração quando eu tiver na decisão omissão, obscuridade e contradição. Principalmente essas três situações. O Bruno leu a sentença e entende que ela é omissa, que ela é obscura, que ela é contraditória. Eu pego a sentença, eu começo a ler a sentença e aí eu vejo lá, porque não há prova da jornada extraordinária. Show, beleza. Aí eu penso, o juiz ele vai negar as horas extras, não vai me condenar. Aí daqui a pouco, no outro ponto, tendo em vista a produção da prova que demonstrou que o reclamante prestou horas extras, opa, peraí, tem prova ou não tem prova? Olha que contradição é essa. Vou embargar de declaração dizendo, juiz, você tem que esclarecer essa contradição. Tem prova ou não tem prova? Porque se não tiver prova, você não pode me condenar. Então esclareça, uma contradição. Houve uma obscuridade. O juiz deu tanta volta que eu não entendi qual é o posicionamento dele. Tem uma obscuridade, ele vai ter que aclarar aquela decisão. Ou então, que é o mais comum, omissão. O juiz deixou de julgar algum pedido ou algum fundamento. Tem juiz que analisa apenas o fundamento que ele quer analisar. Eu, como reclamado, eu como réu, trouxe vários fundamentos de defesa, trouxe várias preliminares de mérito na minha contestação. O juiz não analisou o tema perempção. Eu apresentei a preliminar de mérito perempção, o juiz não analisou. Eu trouxe ali inépcia da petição inicial por causa do valor da causa, o juiz não analisou. Então há uma omissão, eu quero que ele complemente a decisão dele. Se há ou não inépcia, se há ou não perempção, ele tem que falar. Melhor ele negar do que simplesmente não falar nada. Você faz uma pergunta para a pessoa fica lá. Aí o que você fala? Meu amigo, responde aí, ou é sim ou é não. Mas responde alguma coisa. Igualzinho o juiz. Então, se ele foi omisso, se ele não analisou, nós vamos aqui opor embargos de declaração. Então, falou em omissão, obscuridade, contradição, na hora você vai aqui lembrar desses pontos, ok? Então, vamos aqui lembrar desta situação. Agora, olha um detalhe. Em quantos dias? 5 dias. É o único recurso que vai fugir à regra dos 8 dias úteis. Aqui eu tenho 5 dias úteis. É o único, ok? Todos os outros recursos que nós vamos analisar aqui, todos os outros têm prazo de 8 dias. Aqui eu tenho 5 dias apenas, ok? Então, uma peculiaridade. Olha uma outra peculiaridade. Em todos os outros recursos, eu tenho a interposição pelo recorrente, eu tenho a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões, que seria a defesa, ok? Então, todos os outros recursos, se eu interponho o recurso ordinário, você é intimado para apresentar contrarrazões, defesa no recurso. Se eu interponho o recurso de revista, você é intimado para contrarrazões, agravo de petição, intimado para contrarrazões, tudo. Aqui nos embargos de declaração, regra geral, não. Regra geral, nós não temos intimação para contrarrazões. Por quê? Porque o julgamento dos embargos de declaração não vai modificar a decisão. Na regra geral, o julgamento dos embargos de declaração não modifica
a decisão. Eu não saio da água para o vinho. Não. Na verdade, o que acontece? A gente vai complementar, a gente vai melhorar, a gente vai esclarecer sem modificar. Só que toda regra geral tem exceção. E aí veja, a exceção é importante. Qual é o nome da exceção? Pode ser que os embargos de declaração tenham efeito modificativo ou efeito infringente. É a mesma coisa. Então, ó, meu recurso de embargos de declaração pode ter efeito modificativo, pode ter efeito infringente, ok? Então, vamos lá. Se acontecer esta situação, o que o juiz do trabalho tem que fazer antes de decidir? Já que a decisão dele pode modificar a decisão, antes de decidir os embargos, ele tem que intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Então, antes de decidir, já que tem essa possibilidade de mudar, antes de decidir, intima a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 5 dias e depois decide. Ó, eu não posso modificar a decisão e te prejudicar sem antes te dar a oportunidade de defesa. É por isso que a gente intima a parte contrária diante dessa possibilidade de modificação para apresentar as contrarrazões. Ok? Ponto importante pra gente aqui. Ok? Esse daqui nós temos o recurso de embargo de declaração. A gente vai ter mais um ponto sobre ele aqui, que é a interrupção do prazo para outros recursos. Então, o último ponto sobre embargos de declaração, nós temos a interrupção do prazo para outros recursos. Quando eu oponho embargos de declaração, eu interrompo o prazo para outros recursos. Como assim? Vamos lá. Sentença proferida. Sentença proferida, parte intimada. A gente já começa a pensar o seguinte, então eu tenho 8 dias para interpor o RO. Opa, mas espera aí, tem uma omissão. Então primeiro eu vou utilizar embargos de declaração em 5 dias. Então, fui intimado, comecei 1, 2, 3, 4, 5. Aí no 5º dia eu vim e opus embargos de declaração. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Vou esperar o julgamento. Vou esperar ser intimado desse julgamento, vou esperar ser intimado desta decisão. Daqui a pouquinho, eu sou intimado do julgamento dos embargos de declaração. Contrário a mim. Beleza. Aí eu volto a pensar em quem agora? No RO. Agora eu vou interpor o recurso ordinário. Beleza. Vou interpor o recurso ordinário. Quantos dias eu tenho agora para interpor o RO? Será que eu tenho os 8 dias novamente? Ou eu só tenho mais 3? Por que mais 3? Porque eu teria utilizado 5 para os embargos de declaração. E aí, galera, mais 3 apenas ou 8? 8 dias. Por que eu tenho direito a 8 dias novamente? Porque quando eu opus embargos de declaração, eu interrompi o prazo para os próximos recursos. Interrupção do prazo significa o quê? Que ele vai começar a ser contado do zero novamente. Se fosse suspensão, eu voltava a contar de onde eu parei. Se fosse suspensão, eu voltaria a contar 6, 7, 8. Já que eu tinha parado no 5, 6, 7, 8, na suspensão. Mas aqui não, aqui é interrupção. Então, o que aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5 opus embargos de declaração. Zerou. Quando eu for interpor RO, vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Em prova, eles vão trocar interrupção por suspensão. Isso é fato. E aí você tem que tomar bastante cuidado, ok? Se for uma questão de contagem de prazos, você vai ter o cuidado de contar o prazo do RO, se for um RO todo novamente, 8 dias. Tá bom, meus amigos? Matamos aqui embargos de declaração. Vamos aqui para recurso de revista. Vou fazer aquela nossa pirâmide novamente para a gente
lembrar da hipótese de cabimento. Então, ó, vamos de novo aqui para a nossa pirâmide. Vara do trabalho, TRT, TST. Lembra o que eu tinha colocado lá atrás, quando eu estava falando do recurso ordinário? Qual foi o lado da pirâmide que eu utilizei e até interpor o recurso de revista? Ó, esse lado aqui. Então, RT, reclamação trabalhista na vara do trabalho, foi proferida a sentença, eu interpus RO, o RO foi julgado por um acórdão, eu vou interpor recurso de revista. Então, qual a hipótese de cabimento aqui do recurso de revista, meus amigos? Ó, o que o artigo 896 da CLT fala? Que o recurso de revista, vou anotar aqui, vamos marcar na pirâmide, o recurso de revista vai ser interposto de acórdão do TRT que julgou o RO num dissídio individual. Vamos lá com calma agora anotar e ver na nossa pirâmide. Então eu vou interpor o recurso de revista quando eu tiver um acórdão do TRT no julgamento de um RO no dissídio individual. Então eu preciso de um acórdão, tem que ser um acórdão do TRT no julgamento de um RO num dissídio individual. Tenho isso daqui? Tenho. Ó, vamos colocando ali em verde também. Então, ó, eu tenho um acórdão do TRT no julgamento de um RO num dissídio individual, ou seja, que começou na vara do trabalho. Se fosse um dissídio coletivo, teria direito, teria cabimento? Não. Se for uma decisão monocrática do TRT? Não. Se for um acórdão do TRT num agravo de instrumento? Não. Para ter cabimento do recurso de revista, eu preciso de acórdão do TRT no julgamento do RO. Ó, se for decisão monocrática, não. A gente já vai ver isso. Se for de outro tribunal, não. Se for no julgamento de um agravo de instrumento, não. Tem que ser do RO. Se for num dissídio coletivo, não. Dissídio coletivo não vai ter recurso de revista. Simples assim, meus amigos. Ok? Vamos colocar um exemplo aqui de um dissídio coletivo? Bora! Dissídio coletivo ou começa no TRT ou começa no TST. Tá, vamos colocar aqui que o recurso de revista começou... Perdão, o dissídio coletivo começou aqui, ó. Dissídio coletivo no TRT. Então, ó, dissídio coletivo no TRT. Da decisão normativa do acórdão, eu vou interpor RO para o TST. Vai ter RR? Não vai. Eu já cheguei com o RO ao TST. É por isso. Tá bom, galera? Agora, quais são os fundamentos do meu recurso? O que eu posso alegar nesse meu recurso de revista? Aí são várias alegações, são vários fundamentos, é o que mais cai, a gente vai tomar bastante cuidado. Primeiro, nós vamos falar de divergência, ok? Então, nós temos 24 TRTs no Brasil. Eu tenho ali o artigo 300 da CLT, exemplo, artigo 300 da CLT. Tem gente no Brasil todo ajuizando ação trabalhista fundamentando no artigo 300 da CLT, ok? O que vai fazer com que esta discussão chegue aos TRTs, são 24 no Brasil. Então, daqui a pouco, o TRT da Bahia está decidindo, está interpretando de uma forma o artigo 300, o TRT do Espírito Santo está interpretando de outra forma, o TRT de Sergipe de outra forma, o TRT do Rio Grande do Sul de outra forma. Ou seja, está havendo divergência jurisprudencial. Estão analisando de forma diferente, interpretando e aplicando de forma diferente o artigo 300 da CLT. Isso é bom para o sistema? Não. É ruim.
Se eu tenho um artigo 300, ele tem que ser interpretado de uma forma apenas. Ou vai todo mundo ter direito, ou ninguém vai ter direito. É melhor do que um ter direito, o outro não ter direito, porque aí vem aquela ideia de insegurança, de injustiça. Ok? Então, ponto importante. O que a gente vai tentar fazer aqui? Ó, se houver divergência jurisprudencial, eu vou alegar através do recurso de revista. Eu vou recorrer, eu vou interpor o recurso de revista alegando essa divergência. Isso por quê? Porque uma das funções do TST é uniformizar a jurisprudência entre os 24 TRTs. Então, a partir do momento que essas divergências chegam ao TST através do recurso de revista, o TST começa a decidir, ó, é assim, é assim, é assim, é assim, é assado. Daqui a pouco todos os TRTs vão seguindo aquele posicionamento. Então o exemplo aqui, que é o melhor exemplo hoje, questão de vínculo de emprego com Uber. Ok? Nós temos ações ali em todos os lugares do Brasil requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego do Uber. Ah, o TRT do Espírito Santo já reconheceu. Ah, o TRT da Bahia já negou. O TRT do Rio Grande do Sul já reconheceu. O TRT do Mato Grosso negou. E o que acontece? Esses processos estão chegando ao TST através do recurso de revista, alegando essa divergência, pedindo para que o TST diga qual é a melhor interpretação, se tem vínculo ou se não tem vínculo com a Uber. Daqui a pouco, o TST começa a decidir de forma reiterada, forma um entendimento e, naturalmente, os TRTs vão seguindo. Então, daqui a pouco, ou reconhece o vínculo com todo mundo, ou não reconhece o vínculo com ninguém. Melhor do que hoje, que nós temos situações idênticas, algumas pessoas conseguindo o vínculo e outras não conseguindo, ok? Então, divergência jurisprudencial, e aí pode ser na lei federal, pode ser lei estadual, tem as alíneas A e B do artigo 896 da CLT falando desta possibilidade de divergência, ok? E nós temos aqui também a alegação de violação da Constituição Federal, violação de lei federal, de entendimento do TST. Então percebam, neste caso agora de violação, eu não estou comparando a minha decisão com decisão de ninguém. Não estou comparando a minha decisão com a decisão de ninguém. Eu estou comparando a decisão que foi proferida no meu processo com a lei. Ok? Então, eu estou olhando ali aquela decisão que negou o pagamento de adicional de insalubridade, por exemplo. Aí eu falo, pô, mas que decisão absurda. A lei diz que há aqui direito ao recebimento de adicional de insalubridade e a decisão me negou. A decisão está violando a lei, está violando a Constituição Federal, está violando a lei federal, está violando aqui o TST. A decisão, aí pode ser súmula OJ do TST. Então vou fazer essa alegação de forma que o TST corrija a decisão e aplique o dispositivo. Ok? Beleza? Esse é o cabimento do nosso recurso de revista. A gente não pode aqui esquecê-lo. Perfeito? Depois, vamos passar para o agravo de instrumento. Agravo de instrumento tem algumas pegadinhas. Deixa eu limpar tudo aqui. Pronto. Ó, agravo de instrumento tem algumas pegadinhas boas aqui. Agravo de instrumento, artigo 897B da CLT. Primeiro, que a gente não pode confundir processo civil com processo do trabalho. E as bancas adoram fazer isso. Confundir processo civil com processo do trabalho, principalmente aqui. Por quê? Aqui no processo do trabalho eu tenho agravo de instrumento, lá no processo civil eu tenho agravo de instrumento. Só que lá no processo civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível de decisões interlocutórias. Então eu pego lá no processo civil, pego uma decisão interlocutória contrária aos meus interesses, em 15 dias eu interponho o recurso de agravo de instrumento.
Se eu tiver 10 decisões interlocutórias contrárias ao meu interesse, eu vou interpor 10 agravos de instrumento. Quando eu venho para o processo do trabalho e eu tenho uma decisão interlocutória contrária aos meus interesses, eu não penso em agravo de instrumento. Por quê? Porque lembra que interlocutória aqui é irrecorrível? E naquelas hipóteses excepcionais não é o agravo de instrumento, é o RO, como nós vimos alguns minutos atrás. Então o agravo de instrumento aqui não serve para impugnar a decisão interlocutória. Tira isso da sua cabeça. Agravo de instrumento aqui no processo do trabalho serve para impugnar decisão de inadmissão de outro recurso, quando essa inadmissão se dá no juízo a quo. Nós vamos explicar isso daqui. Então, o agravo de instrumento vai ser interposto porque houve a inadmissão de um outro recurso. Houve a negativa de seguimento a outro recurso. Negou o seguimento a outro recurso, inadmitiu outro recurso. Vai ser utilizado para destrancar outro recurso. Todas expressões utilizadas aqui pela gente. Houve a inadmissão de outro recurso, houve aqui a negativa de seguimento, aí vem o agravo de instrumento, até rima, vou utilizar o agravo de instrumento para destrancar algum outro recurso. Então, exemplo da sentença, você vai interpor que recurso? RO, perfeito. Tá, beleza, em 8 dias úteis, foi lá, redigiu o seu recurso ordinário, protocolou perante a vara do trabalho que proferiu aquela sentença, para a vara do trabalho realizar o juízo de admissibilidade e, admitindo, estando presentes todos os pressupostos, remeter para o TRT competente. Pois bem, fez a interposição, tá lá, beleza, tranquilo, só esperando daqui a pouco a subida do recurso para o tribunal. Daqui a pouco, num belo dia, é sempre num belo dia, você é intimado da inadmissão do recurso. Aí você fala, uai, não é possível, rapaz. Por que foi inadmitido? Intempestividade. Não, peraí. Pô, aí o coração dispara. Não, peraí, não é possível que eu perdi o prazo, que eu contei errado o prazo, que eu interpus o recurso fora do prazo. Não, não é possível. Peraí, vamos lá. E aí conta de novo. Não, porra, tá dentro do prazo. Pede outro para contar. Não, tá dentro do prazo. Aí não entendi porque o juiz não. O juiz errou. O juiz inadmitiu, errou, falando que o recurso era intempestivo. Aí com isso negou o segmento, com isso inadmitiu. E o que eu faço agora? Agravo de instrumento. Eu vou interpor o agravo de instrumento para mostrar que essa inadmissão está errada, que essa negativa de segmento está errada, ok? Então, a inadmissão no juízo a quo gera o cabimento do agravo de instrumento. Então, vamos lá, vamos colocar aqui só vara do trabalho e TRT, tá bom? Então, da sentença, eu fiz a interposição do RO perante a vara do trabalho, juízo a quo, e houve a inadmissão, intempestividade. O que eu vou fazer? Agravo de instrumento. Agora, para mostrar, para convencer o juiz do trabalho que o meu recurso é tempestivo, que ele errou, para ele reconsiderar, para ele retratar, lembra de efeito regressivo? Agravo de instrumento tem. Então, vou pedir para o juiz se retratar, reconsiderar, levando em consideração que ele errou, que o RO é tempestivo. Se o juiz reconsiderar, ótimo. Se ele não reconsiderar, esse agravo de instrumento vai ser julgado pelo TRT. Aí o TRT vai falar que o agravo tem razão, que o recurso ordinário está dentro do prazo mesmo. Ok? Beleza? Olha o segundo ponto aqui. Também para quem estuda processo civil e processo trabalho. Lá no processo civil, o agravo de instrumento, ele é direto perante o tribunal. Não é perante a vara do trabalho que proferiu a decisão interlocutória. Não, lá no processo civil, eu interponho o recurso de agravo de instrumento de uma decisão interlocutória da vara civil, por exemplo, só que direto perante o tribunal. Aqui não. O agravo de instrumento, vocês viram que eu direcionei para a vara do trabalho. A vara do trabalho inadmitiu, o agravo de instrumento vem para a vara do trabalho que pode
reconsiderar a decisão, que pode voltar atrás na decisão, ok? Então, muito cuidado para não confundir de novo. Não confundir de novo processo civil com processo do trabalho, ok? Se a inadmissão for pelo juízo ACO, recurso de agravo de instrumento. Cuidado com o detalhe. Vamos lá. A gente tem mania de, quando a gente ouve falar em juízo ACO, a gente tem a mania de pensar em vara do trabalho, como nesse meu exemplo, apenas um exemplo. Então a gente tem a mania de vincular juízo ACO à vara do trabalho apenas. E não. Juízo ACO é o que proferiu a decisão. Pode ser o TRT, pode ser o TST, sim. Juízo ACO é o que proferiu a decisão. É aquele que vai receber o recurso. Neste exemplo aqui, o juízo ACO é a vara do trabalho. Só que vamos lá, ó, vamos para um outro exemplo. Vamos lá. Outro exemplo. Eu vou interpor um recurso de revista. O recurso de revista, ele é interposto perante o TRT, perante a presidência do TRT. Então, quando eu interponho um recurso de revista, eu direciono para a presidência do TRT, que é o juízo ACO, que vai realizar o primeiro juízo de admissibilidade. Presidência vem e inadmite. Presidência inadmitiu. Que recurso eu vou interpor? Agravo de instrumento. A presidência é o juízo ACO do recurso de revista, porque é quem recebeu o recurso de revista, ok? Beleza? Então, o agravo de instrumento é o recurso que vai ser interposto da inadmissão do juízo ACO, que pode ser vara do trabalho, pode ser TRT, pode ser TST, porque o juízo ACO, repito, é aquele que proferiu a decisão, aquele que vai receber o recurso, ok? Então, ponto importante aqui para a gente. Depois, vamos aqui para mais um. Olha outro detalhe aqui. Vamos dar um exemplo agora. Deixa eu limpar tudo aqui. De inadmissão no juízo ad quem. Então, ó, vamos aqui dar um exemplo de inadmissão no juízo ad quem. De novo aqui, vara do trabalho e TRT. Só os dois aqui. Então, sentença, eu interpus o RO, o RO foi admitido, todos os pressupostos de admissibilidade presentes, tudo bonitinho, e aí o RO foi remetido para o TRT. Você sabe que quando um recurso chega ao TRT, ele é distribuído para um dos desembargadores, um dos julgadores, que vai ser o desembargador relator. Então, distribuiu esse RO aqui para o desembargador relator João da Silva. Desembargador João da Silva, ok? O nosso relator. Esse relator vai realizar o segundo juízo de admissibilidade. O infeliz inadmitiu. Vara do trabalho tinha admitido e o relator foi lá e inadmitiu. Pode isso? Pode, tranquilamente. Não tem vinculação entre eles. O juiz do trabalho entendeu que estavam presentes todos os pressupostos. O relator falou que não. O relator falou que não estavam presentes esses pressupostos. Há essa possibilidade. Putz, e agora? Negou segmento. Meu recurso ficou trancado. Inadmitiu. Eu vou pensar em agravo de instrumento? Não, eu não vou pensar em agravo de instrumento. Eu vou pensar em agravo interno. Por que é um agravo interno? Porque se o relator decidiu, ele decidiu através de decisão monocrática. E de decisão monocrática cabe agravo interno e não agravo de instrumento. Simples assim, é assim que vai funcionar. Ok, galera? Então, muito cuidado em relação a este
tema aqui. Vejam quem inadmitiu. Foi o ACOR, agravo de instrumento. Foi o adquem, o relator, através de decisão monocrática, agravo interno. Tá bom? Depois, ó, depósito recursal. Ponto importante pra gente aqui, artigo 899, aí parágrafo 7º e parágrafo 8º da CLT. Então, depósito recursal em agravo de instrumento. Regra geral, tem depósito recursal? Tem. Parágrafo 7º do artigo 899 da CLT diz que o agravo de instrumento tem sim o depósito recursal. Qual é o valor? É um percentual. É o único recurso no processo do trabalho que tem um percentual aqui. Qual é o percentual? 50%. 50% do quê, Bruno? 50% do valor que você depositou no recurso inadmitido. Então vai ser metade, 50% do valor que você depositou no recurso que foi inadmitido. Ok? Se você, ó, regra aqui, se você depositou 5 mil no RO, vai ser 2.500 agora. Se você depositou 7 mil lá, 3.500. Se você depositou 10 mil, 5 mil agora. 50% é metade do valor que você depositou no recurso que foi inadmitido. Então, pensou em depósito recursal em agravo de instrumento? 50%. Regra geral. Tem exceção? Sim, por isso que eu falei, regra geral. Então, qual é a exceção? Parágrafo 8º vai dizer o seguinte, não há depósito recursal. Quando que nós não teremos depósito recursal no agravo de instrumento? Ó, quando o agravo de instrumento, vamos puxar uma seta aqui para cima, não há depósito recursal quando o agravo de instrumento for interposto da inadmissão de recurso de revista. Nesse recurso de revista estiver fundamentado em violação de súmula ou OJ do TST. Então, ó, não haverá depósito recursal para o agravo de instrumento quando ele for interposto da inadmissão de um recurso de revista fundamentado em violação de súmula OJ do TST. Ele é gratuito. Por quê? Porque aqui há um interesse em facilitar a interposição do recurso de revista, porque, se for o caso, a gente reverte a decisão de inadmissão e leva o recurso de revista para ser julgado pelo TST. Por que esse recurso de revista ele é tão importante assim? Porque nós estamos fundamentando na violação de súmula OJ do TST. Então é importante para o TST saber se o TRT está violando a sua jurisprudência consolidada. Ok? Esse que é o ponto importante. Podemos seguir mais 2 recursos de agravo. Agravo de petição e agravo interno. Agravo interno vai ser mais fácil, porque nós já falamos um pouquinho dele. Agravo de petição, meus amigos, ó, tem uma única hipótese de cabimento. Para a prova, ele é um recurso simples. Qual é a única hipótese de cabimento? Decisões na execução. Foi proferida uma decisão na execução, agravo de petição. Se você viu que existe no processo um agravo de petição, é porque nós estamos na fase de execução. Já passamos a fase de conhecimento, já reconhecemos o direito, a gente está na fase de execução, de efetivação, de satisfação. Ok? Então, se foi proferida uma decisão na execução, você vai interpor o recurso de agravo de petição. Trouxe aqui 2 dos exemplos mais importantes para as nossas provas. Então, ó, nós teremos aqui embargos, decisão em embargos à execução, e embargos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, ó, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz proferiu decisão na desconsideração da personalidade jurídica, agravo de petição pela parte prejudicada. O juiz julgou os embargos à execução, agravo de petição pela parte que foi prejudicada. 2 das decisões
mais importantes. Agora, não são as únicas. Geralmente são aquelas que caem em prova, mas vejam, falou em decisão na execução, agravo de petição em 8 dias. Então, primeira hipótese que cai bastante cabimento. Segunda hipótese, segundo ponto importante sobre o agravo de petição, está no parágrafo 1º, que é a delimitação da matéria e valores objeto da discordância. Então, o parágrafo 1º diz que tem que haver a delimitação da matéria e valores objeto da discordância. Delimitação da matéria e valores objeto da discordância sob pena de inadmissão do agravo de petição. Então, o que significaria ali delimitar a matéria e valores? Você não pode ter um recurso genérico, um agravo de petição genérico. Se você está discutindo valores, você tem que dizer qual é o valor que você considera correto. Se você está discutindo matéria, você tem que dizer qual é a matéria que você está impugnando, se é apenas parte, se você está discordando de toda a decisão, de parte da decisão. Essa é a delimitação da matéria e valores. Isso é importante porque se eu não delimitar, o meu recurso vai ser inadmitido, ok? Eu tenho que delimitar se eu quiser que ele passe no juízo de admissibilidade. E fora o seguinte, eu delimitei. A parte incontroversa vai ser objeto de execução. Então, a parte incontroversa será objeto de execução. Parte incontroversa, objeto de execução. Como assim? Ó, estamos discutindo a questão do valor. Ah, se é 100 mil, se não é. Aí eu entendo que o valor é 80 mil reais. Não dá 100 mil reais, aqui tem um excesso, o cálculo está errado, o valor seria no máximo 80 mil reais. Então eu estou confessando que eu devo 80 mil? Isso. Essa é a parte incontroversa. Eu tenho que fazer isso, porque senão meu recurso não vai ser admitido. Eu fiquei na sinuca de bico ali. Foi exatamente isso que o legislador pensou. Se você não delimitar, você não vai ter o seu recurso admitido. Então, delimite, ok? E ao delimitar, você tem uma parcela incontroversa. A parcela incontroversa vai ser objeto de execução definitiva, ok? Então, isso cai bastante em prova também. Na sequência, agravo interno. Vamos lá, ó. Agravo interno fica mais fácil para a gente, porque a gente acabou dando o exemplo já de decisão monocrática do relator. É uma decisão monocrática do relator? Sim, então agravo interno. Não tem outro cabimento, ó, ele está lá no CPC, ele não está previsto na CLT, ele é um recurso que veio do CPC, mas ele é admitido aqui. Daqui a pouco eu volto, coloquei a súmula 435 do TST, que reconhece o cabimento do recurso de agravo interno. Ele só cabe de decisão monocrática. Não tem outro recurso ali. Decisão monocrática, agravo interno no prazo de 8 dias, ok? Ó, súmula 435 que fala da aplicação subsidiária. Decisão monocrática pode ser de juízo de admissibilidade ou pode ser de juízo de mérito. Ou seja, não nos interessa o conteúdo. Não nos interessa o conteúdo da decisão monocrática. O relator inadmitiu, monocrática. O relator deu provimento ao recurso, monocrática. Ele negou o provimento ao recurso, monocrática. Sempre assim, decisão monocrática, agravo interno em 8 dias. Perfeito? E aí, na sequência, chegamos aos embargos no TST. Então, estão previstos no artigo 894 da CLT, são recursos internos ao TST. Esses embargos aqui ao TST são decididos pelo próprio TST e são interpostos de decisões proferidas também pelo TST. Então, houve uma decisão pelo TST, eu vou interpor o recurso de embargos que vai ser julgado pelo próprio TST, ok? Então, são os últimos recursos ali dentro da estrutura do TST. Artigo 894 traz os dois. O primeiro, embargos de divergência. Aí é mais fácil, galera.
Ó, embargos de divergência. Está havendo divergência entre as turmas do TST. O TST tem 8 turmas. 8 turmas compostas por 3 ministros. Então pode haver uma divergência entre a segunda e a quinta turma, que é o que está acontecendo com a questão do Uber, do reconhecimento do vínculo do Uber. Vejam que os TRTs vão proferindo as decisões e vão sendo interpostos recursos de revista. Esses recursos de revista são julgados por essas turmas. Ó, o meu recurso de revista foi para a segunda turma. O seu recurso de revista foi para a quinta turma. E é a mesma coisa, reconhecimento do vínculo de emprego com a Uber. O seu foi para a quinta, o meu foi para a segunda turma. Os ministros da segunda turma falaram o seguinte: Bruno tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego com a Uber, condena o pagamento disso, papapá, caralho, show, porra, beleza, e você tá lá? Ué, o que houve? A quinta turma não reconheceu. Uai, a segunda turma reconheceu. Está vendo essa divergência. Isso é bom para o sistema? Claro que não. É bom para o TST? Claro que não. Imagina, você pergunta qual é o entendimento do TST sobre reconhecimento do vínculo de emprego com a Uber. Ah, depende. Como depende? Ele tem mais de um posicionamento? A segunda turma reconhece, a quinta turma não reconhece. Ah, então vamos mandar para a segunda turma. Não tem como, é sorteio, é sorte. Ah, então a minha vida está nas mãos da sorte? Claro que não pode ser assim. Então o que acontece? Se você está tendo divergência entre essas turmas, você vai entrar com embargos de divergência. Pode ser que exista divergência entre turmas e SDI, sessão de dissídios individuais. Você vai entrar com embargos de divergência no prazo de 8 dias. E quem vai julgar é a SDI, a sessão de dissídios individuais. Então é interno realmente. Quem proferiu a decisão foi a turma do TST. Quem vai julgar os embargos de divergência é a SDI, a sessão de dissídios individuais do próprio TST. E a ideia aqui é que a gente acabe com essa divergência e daqui a pouco as 8 turmas julguem da mesma forma. Aí eu falei, ou reconhece para todo mundo ou não reconhece para ninguém. Isso que é o certo. É melhor do que reconhecer para alguns, não reconhecer para outros, gerar aquela desigualdade, aquela questão de injustiça. Ok, galera? Depois, embargos infringentes. Embargos infringentes, eles são muito específicos. Eles não cabem em qualquer tipo de ação no TST. Não. Quando você ler, quando você ouvir falar em embargos infringentes, você vai lembrar o seguinte, de dissídio coletivo. Embargos infringentes no TST só tem aqui cabimento no dissídio coletivo, só na ação chamada dissídio coletivo. Não tem dissídios individuais, ok? E mais, dissídio coletivo pode ser da competência ou do TRT ou do TST. Então, o dissídio coletivo ele é instaurado ou no TRT ou no TST. É de competência originária do TRT ou do TST, perfeito? Quando é do TRT, nós vimos que a gente vai interpor o RO para o TST. Só que neste caso aqui, a competência originária é do TST. O dissídio coletivo já começou aqui perante o TST. Deixa eu só, aqui está aparecendo o TR. O dissídio coletivo já começou perante o TST. Quem julga o dissídio coletivo de competência originária do TST? A SDC, a Seção de Dissídios Coletivos. Então, quando eu impetrei, quando eu instaurei aquele dissídio coletivo perante o TST, ele foi remetido para julgamento da SDC, na Seção de Dissídios Coletivos, ok? E aí vejam, esta decisão proferida pela SDC pode ser uma decisão unânime
ou uma decisão não unânime, que é a mesma coisa por maioria. Então a gente pode ter uma certa divergência entre os ministros que compõem a SDC, proferindo a decisão não unânime, proferindo a decisão por maioria, ou nós podemos ter uma decisão unânime. Todos os ministros decidiram daquela forma. Quando eu tenho uma decisão unânime, a ideia é de que ela deve estar certa. Todos os ministros foram no mesmo sentido, todos os ministros julgaram da mesma forma, então há a presunção de que ela está certa. Agora, quando eu tenho uma decisão não unânime, por maioria, fica aquela pulga atrás da orelha. E aquele camarada que votou contrário, será que ele não está certo? Não. Se eu tiver então a decisão não unânime nesse dissídio coletivo do TST, eu vou poder entrar com embargos infringentes para discutirmos mais uma vez. Então, se a decisão for unânime, não cabe. Se ela for não unânime, por maioria, já que ficou essa pulga atrás da orelha, essa possibilidade da decisão estar errada, nós vamos interpor embargos infringentes. Tá bom, meus amigos? Esse que é a hipótese de cabimento. E aí nós chegamos para o último aqui. Vamos falar do recurso adesivo, que de vez em quando cai na nossa prova. Ele está previsto lá no CPC, está previsto no 997 do CPC. Só que para as nossas provas de processo do trabalho, o que a gente precisa mesmo é da súmula 283. Tudo que cai na nossa prova aqui, a gente consegue retirar da súmula 283 do TST. Mas primeiro ponto aqui, recurso adesivo não é uma outra espécie de recurso. Não, é uma forma diferente de se interpor alguns dos recursos que nós já estudamos. Nós estudamos o recurso ordinário, o recurso de revista, o recurso de agravo, de petição, e estudamos recurso para o TST. Esses 4 recursos, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição e embargos ao TST, eles têm 2 formas de serem interpostos. A forma normal, principal, e a forma adesiva, que nós vamos estudar agora, ok? Então o recurso adesivo é simplesmente uma forma diferente, alternativa de se interpor um outro recurso. A gente começa falando aqui que ele, obviamente, é compatível com o processo do trabalho. Então, o recurso adesivo ele é compatível com o processo do trabalho, ele pode ser utilizado. Isso é importante, está na súmula 283, porque antigamente havia uma outra súmula falando o contrário, que era incompatível. Então, a gente cancelou aquela súmula da incompatibilidade, que não cabia recurso adesivo, e criamos essa daqui falando que é compatível. Cabe sim. Qual é a hipótese de cabimento do recurso adesivo? Coloquei aqui, houve sucumbência recíproca. Essa é a ideia primeira. Se houver sucumbência recíproca, vai caber recurso adesivo. O que é sucumbência recíproca? Sucumbência das 2 partes. O meu pedido, que era sua condenação ao pagamento de R$100 mil. Sentença, vamos colocar aqui, Então, o meu pedido, que era a sua condenação ao pagamento de R$100 mil. Sentença, condeno você a pagar a Bruno R$90 mil. Sucumbência recíproca? Sim. Nós 2 fomos sucumbentes? Sim. Ué, Bruno, deixa de ser cara de pau, pô. Dos 100 mil você levou 90. Como é que você foi sucumbente? Fui, porque eu queria 100. Eu não consegui tudo o que eu queria. Claro que você foi muito mais sucumbente, você está condenado a pagar R$90 mil, mas eu também fui sucumbente. Eu posso recorrer? Claro que eu posso. Você vai recorrer para zerar a sua condenação e eu vou recorrer para aumentar a sua condenação de 90 para R$100 mil. Então veja, quando nós formos intimados dessa decisão, cada um pode, em 8 dias úteis, interpor o seu RO. Você vai interpor o RO falando que a decisão está errada, que você não tem que ser condenado a nada, e eu vou interpor o RO falando que a condenação está errada e que eu quero aumentar de 90 para
100 mil reais. Tranquilo. Teremos os dois recursos interpostos no prazo de 8 dias, perfeito. Só que o que acontece? Quando nós dois fomos intimados, a vontade de recorrer foi muito mais sua, óbvio. Você viu aquela decisão, falou, porra, absurdo, não, tem que mudar isso, parará, vou recorrer, tá, beleza. Eu olhei e falei o seguinte, tá, não tá perfeito, porque eu queria 100, mas tá bom. Não sei se eu vou recorrer, não sei. Não tenho essa vontade. Aí eu penso o seguinte, não vou recorrer não. Não vou recorrer, porque vai que você não recorre, e aí já transita em julgado, em 90 mil reais eu já começo a execução para receber os 90 mil. Não vou recorrer não, vou ver se você recorre. Beleza. Daqui a pouco eu sou intimado para apresentar contrarrazões ao seu recurso. Você interpôs o RO. Eu fui intimado para apresentar contrarrazões ao seu recurso. Quando saiu essa intimação, eu falei o seguinte, ele recorreu. A questão vai para o TRT agora. Vou apresentar as contrarrazões, só que além das contrarrazões agora eu vou interpor um recurso ordinário adesivo. Ou seja, uma segunda chance de se recorrer, tendo em vista que eu não recorri no primeiro momento. Eu não tive interesse em recorrer no primeiro momento, porque eu queria ver se transitava em julgado. Como não transitou em julgado, eu tenho uma segunda chance de interpor o recurso agora, utilizando o prazo de contrarrazões. Como o seu recurso foi interposto na primeira oportunidade, no prazo de 8 dias, o seu recurso vai ser considerado principal. Como o meu recurso ele foi interposto depois, no prazo de contrarrazões, ele vai ser considerado um recurso adesivo, ok? Então até coloquei aqui, deixa eu pular um pouquinho, o seu recurso ele vai ser um recurso principal, porque ele foi interposto no prazo de 8 dias. O meu vai ser um recurso adesivo, que vai pegar carona no seu, vai aderir ao seu, vai pegar carona no seu, ok? E vejam, isso eu só posso fazer no recurso ordinário, no recurso de revista, no agravo de petição e embargos ao TST, como eu falei para vocês. Você interpôs um RO, eu venho com RO adesivo. Você interpôs o recurso de revista, eu venho com um recurso de revista adesivo. Você interpôs um agravo de petição, eu venho com agravo de petição adesivo. Embargos ao TST, adesivo. Outros recursos não comportam essa dupla possibilidade, ok? Então, eu vou interpor o meu recurso adesivo no prazo das contrarrazões, no prazo de 8 dias das contrarrazões. Perfeito? Sou obrigado a apresentar contrarrazões? Não, posso apresentar só o recurso adesivo. Não vai dar tempo em 8 dias de fazer 2 peças? Não vou apresentar as contrarrazões, não. Não apresentar contrarrazões não tem problema. Vou apresentar apenas o recurso adesivo, vou interpor apenas o recurso adesivo. Por que ele é adesivo ou subordinado? Aqui no Brasil a gente usa muito recurso adesivo, em Portugal você tem o recurso subordinado. Por quê? Porque vejam que ele vai seguir o seu. O que significa pegar carona e seguir o seu? Se o seu for admitido para ser julgado no mérito, o meu também vai. Agora, se o seu for inadmitido, o meu também vai ser. Se o seu for julgado no mérito, o meu também vai. Se o seu recurso principal for inadmitido, o meu também será inadmitido. Eu pego carona com você no seu carro. Se você perde o carro, ficamos os dois a pé. É assim que funciona. Enquanto você estiver com seu carro, eu estou indo com você. Roubaram o seu carro. Você ficou sem carro e eu também. Ok? Esse que é um ponto importante. A matéria a ser alegada no recurso adesivo não precisa ser a mesma do principal. A matéria não precisa ser a mesma do principal. No recurso principal, você está recorrendo de dano material. No recurso adesivo, eu posso estar alegando direito ou discutindo dano moral. A matéria pode ser totalmente diferente. Ok, meus amigos? Esse é o recurso adesivo, súmula 283 do TST. Importante demais
pra gente. E com isso, ó, chegamos ao final da nossa aula. Um prazer estar aqui com vocês, espero que tenham gostado e até a próxima aqui nas nossas mentorias. Um abração.